Vamos falar de saúde agora? A homeopatia pode ajudar na prevenção e no tratamento de crianças que apresentam problemas de saúde. Ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980. E segundo uma cartilha do Ministério da Saúde, a homeopatia entende que uma pessoa só está saudável quando essa energia vital está em equilíbrio. A gente vai entender mais agora com a médica homeopata, a doutora Amanda Arruda, que está conosco. Amanda, é um prazer te receber. Prazer todo meu, Mônica. Quer fazer pergunta? Esteja à vontade. Eu disse agora há pouco, a homeopatia, ela é reconhecida como uma especialidade médica? Sim, ela é uma especialidade médica, ela faz parte do SUS, ela faz parte das práticas integrativas e complementares no SUS e junto com a acupuntura são as únicas duas, né, que são reconhecidas como especialidades médicas. As únicas duas práticas integrativas e complementares reconhecidas. E como a homeopatia é utilizada? Para que tipo de doença? Eu até vi que você trouxe aí alguns vidrinhos, né? Isso. São formas, né, de manipulação da homeopatia. Então, ela pode ser manipulada em glóbulos, que são bolinhas. Bolinhas. Isso. Ou então na forma líquida. E que são super aceitas pelas crianças. Elas não possuem um gosto ruim, então fica fácil a administração dessa medicação para as crianças, sabe? Ela pode ser usada, como você falou, de forma preventiva, mas também como tratamento de algumas doenças. E a homeopatia, ela vai atuar estimulando as próprias defesas do organismo, fazendo a autorregulação. Então, ela vai estimular a própria imunidade dessa criança. Então, vai fazer com que a criança adoeça menos e tenha menos episódios recorrentes, por exemplo, de gripes, resfriados, processos alérgicos. Então, é uma excelente opção, né, para crianças que vão iniciar a escola ou aquelas crianças que adoecem muito no período letivo. É uma excelente opção. Por exemplo, infecções respiratórias, alergias, a homeopatia pode ajudar nesse sentido, na prevenção e no tratamento? Pode sim. Alergias, infecções recorrentes, por exemplo, amidalite, sinusite, rinite, até mesmo alergias na pele, né? Alergias cutâneas, ela tem um excelente resultado. E aí, nesse caso, a homeopatia, né, quando alguém procura, é preciso trazer um relato, é preciso contar tudo porque somos um todo. A homeopatia tem como foco esse todo. Por exemplo, no caso das crianças, não só o meio ambiente, mas até a convivência com os coleguinhas, o que pode interferir na hora dessa análise? Exatamente. A consulta homeopática leva em conta não só os sintomas físicos, mas todo o histórico de vida dessa criança. Como a gente está falando de criança, leva em consideração também o parto, o período gestacional dessa mãe. Isso tudo é muito importante para a escolha da medicação. Eu costumo falar que a consulta homeopática, ela individualiza o paciente, ela individualiza o médico homeopata, porque cada médico tem uma abordagem diferente, né? E ela individualiza a medicação homeopática. Então, uma receita minha, mesmo que o paciente tenha sintomas muito parecidos ou a mesma queixa, ela não vai ser igual. Cada receita vai ser diferente. Então, é uma consulta personalizada mesmo, sabe? Sim. Assim como a receita vai ser personalizada e essa medicação vai ser manipulada especialmente para o meu paciente. E o tempo para perceber esta proteção, essa prevenção e os resultados no tratamento é um pouco mais demorado? Eu costumo falar que isso depende muito. Quando a gente fala de criança, o resultado costuma ser bem rápido. Então, se a gente está falando de uma doença aguda, o resultado é bem rápido. Já vi resultados, inclusive, após minutos do uso da medicação. Mas se é uma doença crônica a longo prazo, não vai desaparecer de forma rápida. Então, a gente precisa de um tratamento mais a longo prazo, assim como a alopatia também. E aí, pode associar os dois no tratamento? Pode sim, uma não exclui a outra. Entendi. Eu falo que elas podem se complementar. Basta saber utilizar as duas.
Tem efeito colateral? Eu acredito que é uma pergunta que chega muito para você também, né, Amanda? Sim, com certeza. A homeopatia, ela é natural, não tem efeitos colaterais e também não tem toxicidade. Então, ela pode ser usada por crianças de qualquer idade, incluindo recém-nascidos e até as mamães que estão grávidas podem utilizar a homeopatia. E aí, no caso, ela é reconhecida desde 1980, olha quanto tempo, né? Como você disse, ela está no SUS como prática integrativa. E aí, como é que fica a questão? Porque eu acredito que você lida muito com isso, você e os outros profissionais, que é a questão do preconceito, né? Porque ainda existe. Infelizmente, ainda existe preconceito. Tem diminuído bastante, eu inclusive atendo várias crianças, né, filhas de colegas médicos, então a gente percebe que esse preconceito tem diminuído, mas infelizmente ainda existe. Eu acredito que por um desconhecimento mesmo. A gente não tem a homeopatia em todas as faculdades de medicina. Então, os alunos, né, não aprendem sobre essa prática. Então, como que eles vão indicar uma coisa que eles desconhecem? Aí, a partir daí, já gera o preconceito. E também pela forma de manipulação da medicação, que ela é feita ultradiluída, mas isso que faz ela ter benefícios sem gerar malefícios para o organismo. O que é utilizado na homeopatia? Por exemplo, muita gente confunde com fitoterapia? Muita gente confunde com fitoterapia. A fitoterapia são apenas plantas e elas são utilizadas da mesma forma que a alopatia, para tratar doenças. Certo. Na homeopatia a gente usa plantas, mas usa também reino mineral, animal, substâncias químicas, dentre outros elementos. O que vai diferenciar é a forma de manipulação e a forma de prescrição desse remédio, que leva em consideração o todo, não só os sintomas físicos. Por isso que tem também uma melhora do comportamento dessa criança. Falar em comportamento, a gente tem visto, né, muito assim, até uma preocupação no mundo em relação à ansiedade e alguns transtornos mentais, os quais as crianças estão sendo alvo delas, né? A homeopatia também pode colaborar nesse sentido? Pode sim. Eu acredito que desde o início, né, da pandemia, as crianças sofreram bem mais do que a gente, porque elas ficaram realmente muito restritas, sem o convívio social e sem o convívio de outras crianças. Então, a homeopatia atua sim nos sintomas mentais e nos sintomas comportamentais e tem uma resposta muito boa, porque não causa uma dependência, né, da medicação, assim como os alopáticos. Então, é uma medicação que a criança vai usar, vai obter melhor e ela não vai ficar dependente da medicação homeopática. Informações importantes aqui hoje com a médica homeopata, a doutora Amanda Arruda, né, trazendo justamente esse caminho que nós temos também, que é a homeopatia e hoje focada, claro, aqui em crianças, como a gente está explicando para você. Amanda, muito obrigada, tá? Obrigada, Mônica, foi um prazer. Viu? Volte mais vezes.